eu não queria esse filme. Sério, quando anunciaram Toy Story 5, a minha reação foi de ceticismo total. Pelo trailer parecia mais do mesmo, mais uma continuação desnecessária, mais uma fórmula batida, mais uma desculpa pra Pixar faturar em cima de uma franquia que a gente ama. Mas aí eu assisti, e agora eu preciso vir aqui falar com vocês, porque eu estava errado. Claro, já vou adiantar aqui, não é nenhum filme que superou principalmente a trilogia original, mas foi muito longe de ser um desastre. Mas calma, porque não é só elogio não, tem coisa que me incomodou também, e eu vou te contar tudo nesse vídeo. Fala meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Antes desse vídeo começar, faz um favor pra mim, desce aqui embaixo desse vídeo e deixa o teu like pra ajudar o meu trabalho, pra ajudar a divulgar esse vídeo pra mais pessoas que curtem Toy Story, curtem animação, curtem tudo que envolve cultura pop e universo geek. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum próximo vídeo que tá por vir. E considera também se tornar um membro pra ter assuntos e vídeos exclusivos só pra você. Eu tenho certeza que você vai curtir e você, de quebra, continua me apoiando por aqui. Mas bora pro assunto desse vídeo. Para entender porque eu estava com medo, receio sobre esse filme, você precisa entender o padrão dessa franquia. Em Toy Story 1, o Woody fica com medo de ser substituído pelo Buzz. Toy Story 2, Woody tem medo de ser esquecido por ser um brinquedo velho. Toy Story 3, Andy cresce, vai para a faculdade e larga os brinquedos. E em Toy Story 4, eles são colocados de escanteio pelo garfinho. É sempre a mesma ferida, sempre o mesmo tema. Brinquedo com medo de perder o lugar. E o trailer de Toy Story 5 deixava claro que o inimigo da vez era um tablet, uma tela, uma tecnologia nova chegando para roubar a atenção da Bonnie. Na minha cabeça ia ser a fórmula repetida, mas o filme fez algo que eu não estava esperando, e é isso que muda tudo. Além do tema repetido, eu tinha um medo específico com esse filme. No final do Toy Story 4, o Woody entrega o distintivo de xerife para Jessie. Simbolicamente, ele passa o bastão. Ela vira a líder, mas aí vem Toy Story 5. E a sensação que dava era que no primeiro problema grande a Jessie ia chamar o Woody de volta, pelo menos foi isso que deu a entender no trailer. Deu a entender que ela não ia dar conta, que o protagonismo ia voltar pro cowboy de sempre. Mas isso não aconteceu. A Jessie é a protagonista de Toy Story 5, e de verdade, com um arco próprio, com profundidade, com emoção, e o Woody aparece de um jeito que faz sentido sem roubar o foco dela. Eles conseguiram fazer isso funcionar e eu sinceramente não esperava, mas o que realmente salvou esse filme foi a mensagem. E ela é mais inteligente do que parece. Quando eu vi que o vilão era um tablet, ao mesmo tempo em que faz sentido pelos tempos que nós vivemos hoje, também era de se pensar que poderia ser um caminho fácil demais. Tecnologia ruim, brinquedo bom. Volta a brincar de boneco, deixa as telas. Isso seria uma ideia meio preguiçosa, seria ingênuo e, honestamente, meio hipócrita da parte da Disney, que quer exatamente que a criança fique no tablet assistindo o Disney Plus. Mas o filme ele não vai por esse caminho. A Lilypad, que é o tablet da história, não é uma vilã clássica. Ela não quer destruir ninguém. Ela só faz o que foi criada para fazer, manter a Bonnie entretida. Se a Bonnie está feliz, triste ou se sentindo excluída pelos colegas, tanto faz. A Lilypad oferece mais uma notificação, mais um motivo para ficar ali. O problema não é a tecnologia, o problema é a relação que a Bonnie cria com ela. E essa é uma distinção importante, porque o filme não aponta o dedo só para criança. Ele olha também para o adulto que entregou o tablet para calar o choro e foi cuidar da própria vida. Isso é uma mensagem honesta. E dá pra sentir que foi feita com um carinho de verdade. E falando em carinho, tem uma cena nesse filme que me pegou de surpresa. Eu já falei que a Jessie funciona como protagonista, mas eu quero desenvolver mais isso. O arco dela nesse filme retoma algo do Toy Story 2. E quem lembra do segundo filme sabe do que eu tô falando. Ela era a boneca da Emily e foi meio que abandonada por ela. Isso é uma questão emocional que ficou em aberto lá atrás. E Toy Story 5 resolve isso de um jeito muito bem construído. Sem spoilers pesados, mas um bem pequenininho. Tem uma cena na reta final do filme onde a Jessie encontra uma cartinha com algumas lembranças e descobre algo muito importante sobre a Emily, a menina que foi dona dela antes da Bonnie e antes do Andy.
Não vou falar exatamente sobre o que é a cena, eu vou deixar você assistir, que eu sei que muita gente ainda não viu. Mas aquela cena com trilha sonora, eu confesso pra vocês que eu suei pelos olhos, tá? Tava quente, eu tava meio sensível, quem nunca, né? Mas esse é o tipo de cena que só funciona porque o filme construiu tudo direitinho até ali. Não é emoção barata, é emoção merecida. E isso tem muito a ver com quem escreveu esse roteiro, porque o cara que assina esse filme sabe exatamente o que está fazendo. O roteirista de Toy Story 5 é o Andrew Stanton, o mesmo cara de Procurando Nemo e também de WALL-E, e dá pra sentir a diferença. O roteiro é amarrado do começo ao fim. Cada personagem que aparece tem uma função. Cada elemento que é apresentado volta de alguma forma. Nada tá ali à toa. No Toy Story 4, eu senti o tempo todo que era uma continuação um pouco forçada, que existia mais por obrigação comercial do que por necessidade criativa. E olha, eu já vou adiantar aqui pra vocês. Eu não acho que Toy Story tem filme ruim, ok? Toy Story 4 é um filme que distrai, é um filme legal. Porém, não tem como comparar ele com a trilogia original da franquia. E olha que eu nem sou o maior fã de Toy Story 3, mas eu reconheço que Toy Story 3 teve um final perfeito. Andy entregou os brinquedos, o ciclo terminou, ele foi pra faculdade, eles se despediram, tudo ali terminou de uma forma como tinha que terminar, de uma forma perfeita. Pra mim, a história de Toy Story terminava ali. Porém, é claro, eles vão sempre estar fazendo novos filmes e a gente é fã de Toy Story e a gente vai assistir de qualquer jeito. Porém, pra mim, a trilogia original iniciou e fechou muito bem a história. Apesar dos meus filmes favoritos serem o primeiro e o segundo, que são absurdamente acima da média, e Toy Story 3 chega muito perto sim, eu vou ser justo, mas Toy Story 4 e Toy Story 5 não são filmes ruins de forma alguma. Mas voltando pro assunto, apesar de parecer que Toy Story 4 era uma continuação forçada, no 5 eu não senti isso em nenhum momento. Tem até um núcleo bem divertido com um exército de buzzes que aparecem lembrando muito aqueles que apareceram lá no segundo filme, mas o roteiro usa isso de um jeito criativo que eu não vou entregar aqui pra não estragar a experiência, mas é muito bem amarrado. E visualmente, o filme é lindo. Tem cenas de imaginação onde o estilo de animação muda completamente, fica com cara de pintura, giz de cera. É uma das melhores ideias visuais da franquia inteira. Representa muito bem o que é a imaginação de uma criança. Mas nem tudo é perfeito. Tem coisa que me incomodou e eu preciso ser honesto aqui com vocês. Primeiro ponto fraco, ao meu ver, é a rivalidade entre o Woody e o Buzz. Olha, eu entendo que é engraçado ver os dois discutindo, mas depois de 5 filmes, sendo que essa rivalidade foi estabelecida e resolvida lá no primeiro, eles voltarem a ter aquelas briguinhas me pareceu um pouco desnecessário. A partir do segundo filme, as brigas e os conflitos que eles tinham era sempre para trazer um de volta para a realidade. Quando um tava errando, quando um tava saindo do caminho, eles brigavam para tentar se alinhar, não exatamente por rivalidade, entende? Mas isso não é terrível, dá até algumas risadas, mas soa como um recurso meio fácil. E o segundo ponto fraco, e eu entendo que muita gente não vai gostar disso, são os personagens secundários. Senhor e a Senhora Cabeça de Batata, Rex, Slink, eles aparecem muito pouco nesse filme. Faz sentido pela história, o enredo não tem muito por que envolver tanto eles, mas é um ponto fraco sim, porque são personagens incríveis e poderiam contribuir muito pro filme, pra história, mas também faz sentido narrativamente eles não aparecerem. Então é completamente compreensível que, assim como eu senti falta deles, muitas pessoas podem não gostar por eles não aparecerem tanto. Mas, sinceramente, esses são problemas menores diante de tudo o que o filme acerta. Então, onde Toy Story 5 se encaixa no ranking da franquia? Eu vou dizer exatamente o que eu penso. Vou ser direto. Os meus favoritos da franquia sempre foram e vão ser o primeiro e o segundo filme. Como eu falei, foram os que mais me marcaram e eu acredito que a maioria das pessoas, e o 3 encerrou a saga de um jeito perfeito. Toy Story 4, também como eu disse, é um filme bom, é um filme legal. Nem se compara ao nível de qualidade de história que os 3 filmes originais tiveram, mas sim, é um filme bom, dá pra distrair. Muito diferente do que a maioria das pessoas dizem, não é um filme terrível. Mas, e Toy Story 5? Pra mim, ele está bem acima do quarto filme, e com folga. Ele não chega ao nível da trilogia principal, mas ele recuperou um pouco aquela sensação de aventura, de emoção genuína, de história que vale ser contada. Não é do mesmo nível, mas é sim muito bom. Distrai,
cumpre esse papel e também é um filme, sim, para nova geração de crianças que estão assistindo. Se for para fazer continuações assim, com histórias que valem ser contadas, que trazem um aprendizado, que divertem, ok, para mim vale a pena continuar, já que eles não vão parar mesmo e a gente vai continuar aqui assistindo até o Toy Story 20 se for necessário. Mas esperamos sempre que eles nunca estraguem essa franquia que a gente tanto ama. E um aviso para você que vai assistir o filme, espera um pouquinho, fica ainda dentro da sala de cinema, porque tem uma cenazinha pós-crédito bem interessante que vale a pena assistir. Mas em resumo, sim, o filme é bom. O filme vale a pena ser assistido. Não é, nem de longe, comparável à trilogia original, mas sim, foi um filme bem amarrado e com uma história que vale a pena ser contada. Em resumo, Toy Story 5 precisava existir? A franquia necessitava desse filme? Pra mim não, mas ele existe. Me surpreendeu, superou as minhas expectativas, sendo sincero. Me fez rir, me emocionou e me fez sair do cinema com aquela sensação boa de assistir um filme bom, um filme que me distraiu, um filme que me deu uma boa experiência. Mas antes da gente continuar, deixa eu te dar um recado rápido. Você já pensou em ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama? Falando sobre anime, sobre jogos, sobre qualquer coisa que te apaixona? Aqui no YouTube, isso é possível. Você pode criar conteúdo sobre o que quiser, exatamente como eu faço aqui, e transformar isso numa fonte de renda real, sem nem precisar aparecer na câmera. Nos Mestres do Algoritmo, você aprende passo a passo como criar um canal lucrativo do zero, como dominar o algoritmo, como monetizar, como crescer, tudo isso falando sobre o que você gosta. Eu deixei uma aula gratuita para você de como tudo funciona. Tá no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Corre lá para assistir porque eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível. Mas agora, bora voltar pro vídeo. Mas agora eu vou deixar essa pergunta pra vocês. Você já assistiu Toy Story? O que você achou? Comenta aqui embaixo e cuidado com os spoilers, não vamos estragar a experiência de ninguém, mas vamos continuar debatendo sobre esse assunto, discutindo sobre essa franquia que a gente tanto ama e que eu espero de verdade que eles continuem fazendo, porque eles vão continuar fazendo, com muito carinho, com muito respeito, que é isso que nós fãs merecemos, seja da antiga, da atual ou da nova geração que tá por vir. Mas é isso aí, meu nerd, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você curtiu e ainda não deixou teu like, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e clique em um desses vídeos que tá aparecendo na tela. Eu tenho certeza que você vai curtir. Continua maratonando Reinado Nerd, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.